Fala galera, hoje nós vamos falar sobre função afim. Vamos dar início ao estudo das funções. Aquela paradinha lá que você se enrola em fazer gráficos. Não se preocupe que é muito fácil e você vai aprender a partir de agora. Vem comigo. Função afim é toda função escrita sob a forma ax mais b. Como assim, professor? Veja, toda função que tiver este formato é chamada de função afim. A função afim ela é chamada por alguns professores ou autores de função do primeiro grau. Na verdade, o correto é chamarmos de função polinomial do primeiro grau. Até porque função não tem grau, quem tem grau é polinômio, né? Então, o que acontece? f de x igual a ax mais b. Veja, este formato representa uma função afim, onde essa letrinha a e essa letrinha b são números reais. Veja, a e b pertencem ao conjunto dos números reais, porém, este azinho, ele deve ser diferente de zero. Esse A, ele não pode ser igual a zero. O B pode? Pode, sem problema nenhum. Quem não pode ser zero é o A. Professor, por que o A não pode ser zero? É simples. Se o A for zero, 0 vezes x é zero. Esse x some e aí você deixa de ter uma função afim. Vale a pena ressaltar aqui que esse f de x, ele também pode ser substituído pela letrinha y. Lembra que você estudou o plano cartesiano eixo x e eixo y? Justamente, para que você tenha uma função, você precisa ter o eixo horizontal, o eixo das abscissas, que é o eixo x, e o eixo vertical, o eixo das ordenadas, que é o eixo y. Então, você precisa ter uma relação entre x e y, ok? Então, você precisa ter uma relação entre x e y, certo? Vejamos aqui alguns exemplos. No exemplo A, f de x igual a 2x mais 3. Veja que neste exemplo, o A vale 2 e o B vale 3. Não esquece, o Azinho é o que acompanha o x, então quem acompanha o x aqui é o 2. O termo que fica sozinho é o B, no caso, vale 3. Neste exemplo de baixo, veja, o A vale menos 3 e o B vale 1. No exemplo C, veja que neste exemplo o A vale menos 2. Ué, professor, e o B? Cadê o B? Cadê o número que está sozinho? É como se bem que tivesse mais 0. Então, significa dizer que o B aqui vale 0. Ok? E neste de baixo, o A, o número que está escondido acompanhando o x aqui, é o número 1. Ok? E aqui, o B vale menos 1. Então, veja, o A pode ser qualquer número, ele só não pode ser 0. O B pode ser 0? Pode. Então, aqui você tem alguns exemplos. É importante lembrar aqui para você que esse Azinho, ele é chamado de coeficiente angular. O Bzinho é chamado de coeficiente linear, ok? E aí mais na frente, nos próximos vídeos, você vai entender melhor por que essas nomenclaturas.
Raiz ou zero de uma função afim. Calcular a raiz ou zero de uma função afim, mais à frente a gente vai ver daqui a pouco que toda função afim gera um gráfico, certo? E esse gráfico tem o formato de uma reta. A raiz é justamente o valor em que essa reta corta o eixo X. Então veja, como é que eu acho esse valor? Para achar a raiz, veja, basta igualar a função a zero. Então é muito fácil, não tem mistério. Veja, se eu quiser achar a raiz dessa função, eu vou pegar a função 2x mais 4 e igualar a zero. Basta igualar a função a zero e resolver essa equação. Veja, você tem 2x igual, tá positivo esse 4, ele passa para lá negativo. E aí o 2 que está multiplicando passa dividindo. Menos 4 dividido por 2, a gente acha como resultado menos 2. Significa dizer que a raiz desta função vale menos 2. Ou ainda que o zero desta função vale menos 2. Veja, se eu faço agora no próximo exemplo a mesma coisa, basta igualar a zero. Então eu tenho menos 3x mais 9, vou igualar a zero. Ok? Esse 9 que está positivo passa para lá negativo. Então menos 3x é igual a menos 9. Multiplicando por menos 1, se eu multiplicar por menos 1, eu troco o sinal de todo mundo, né? Então aqui fica positivo e aqui também fica positivo. Ora, se 3x vale 9, é porque o x vale 3. Porque 3 vezes 3 é igual a 9. Ou ainda, esse 3 que está multiplicando passa dividindo o 9. 9 dividido por 3 é igual a 3. O que eu quero que você entenda? Eu quero que você entenda que quando você pega a função e iguala a zero, você está fazendo o y igual a zero. É como se você estivesse substituindo o y por zero. É como se bem aqui, ó, eu estivesse colocando um zero. A função fica igual a zero. Lembra que o f de x, ele pode ser representado por y. É como se eu estivesse substituindo o f de x por zero. E aí eu tenho a função igual a zero. Então achar a raiz ou zero é no lugar do y você colocar zero. Por isso que a gente iguala a função a zero, como nós fizemos nesses dois exemplos. Ok? Espero que você tenha gostado desta videoaula e a gente continua nos próximos vídeos.